o senhor a respeito da PEC da blindagem e como que fica agora a relação entre o Senado brasileiro e a Câmara dos Deputados. Afinal de contas, essa foi uma matéria que foi aprovada por ampla maioria na Câmara dos Deputados e Hugo Mota e seus auxiliares estão dizendo nos bastidores que havia um acordo para que quando essa matéria chegasse ao Senado, ela fosse também aprovada com celeridade. Isso acabou não acontecendo em função, inclusive, de algumas manifestações que aconteceram durante o fim de semana entre uma votação e outra. Eu agradeço a presença do senhor aqui nos Três Poderes e começo fazendo essa pergunta. Um bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, esse assunto, primeiro que não é viável, não é factível esse acordo entre Câmara e Senado. Seria um acordo entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado? Isso é absurdo, porque o Senado é composto por 81 senadores. Teriam que negociar com todos, não é? O presidente do Senado não tem na mão o voto dos 81 senadores. Eu me posicionei contra essa PEC desde o início, antes das manifestações, inclusive. Muitos senadores já se posicionaram contra, mesmo no período de votação lá na Câmara, mas nós não podíamos interferir, porque a Câmara tem a sua autonomia, mas sempre nos manifestamos contra. E quando ela veio para o Senado, aconteceu o que é normal numa democracia. Uma casa pensa de um jeito, outra casa pensa do outro. Nós não concordamos com isso e ela foi enterrada na CCJ do Senado com 26 votos por unanimidade. E pelo regimento do próprio Senado, quando é derrubada por unanimidade, nem vai a plenário. Foi direto para o arquivo. O próprio presidente da Câmara se manifestou outro dia, dizendo que não há crise nenhuma entre a Câmara e o Senado, que isso é um fato normal da democracia, e é mesmo. Você veja, nós temos projetos aprovados pelo Senado que estão parados na Câmara há anos. Por exemplo, nós aprovamos por unanimidade no Senado o fim do foro privilegiado. Isso foi um projeto do senador Álvaro Dias, coisa de 7 anos atrás. Até hoje, não colocaram em votação na Câmara. Tem um projeto meu que põe o fim das decisões monocráticas, foi aprovado pelo Senado, está na Câmara já há uns 2, 3 anos. Também não votam. E nem por isso há uma crise entre a Câmara e o Senado, né? Vamos continuar convivendo. São aqui, senador, eu acabei me confundindo. O senhor era do Podemos, agora está no PSDB, né? Exatamente isso. Eu era do Podemos, agora estou no PSDB. Me desculpe. Correção feita. Não tem problema nenhum. Robson Bonin, sua pergunta. Bom dia, senador. Bom dia, meus colegas. Senador, a gente acompanhou uma ressaca depois dessa decisão do Senado de enterrar a PEC da blindagem, porque muitos políticos na Câmara contavam com essa cumplicidade dos senadores para não ficarem mal na foto, né? Quando você se suja, vamos assim dizer, você conta com o vizinho e também vai se sujar. Se o vizinho recusa fazer o que você está fazendo na Câmara, aí fica ruim para quem fez. Né? Está muito forte em cima do Davi Alcolumbre, que teria feito um acordo, aceitado, discutir a PEC da blindagem. Como é que o senhor enxerga essa pressão aí dos deputados, até uma ameaça de retaliação agora? Como é que fica o clima no Congresso, né, diante dessa situação? Olha, eu acho que fica muito bem. A política supera essas coisas com muita facilidade. Não há que se o Davi fez um acordo dizendo que a PEC seria discutida, ele cumpriu o acordo. A PEC foi amplamente discutida na Comissão de Constituição e Justiça e foi arquivada por decisão de 26-0, 26 votos a 0. Isso pode acontecer, tem coisas que são aprovadas no Senado e que vão para a Câmara, e a Câmara pode não aprovar também, mas isso não quer dizer que vai se estabelecer uma rixa ou uma briga, que tudo que se aprova no Senado a Câmara não vai aprovar mais, ou vice-versa. Não, isso se supera com facilidade até, eu diria. Matheus Leitão, agora sim, bom dia a você, sua pergunta. Bom dia, Ferraz. Bom dia, meus colegas. Bom dia, senador. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu queria te perguntar, senador, primeiro,
parabéns pela postura aí de ficar contra essa PEC da blindagem, que é um retrocesso na política brasileira, seria um retrocesso terrível, né? Mas queria entender, né, como fica a imagem do Congresso agora, mesmo que senadores como o senhor tenham, né, sido totalmente contra, se posicionado contra. Eu acho que houve um desgaste muito grande. E eu também queria entender o que o senhor acha desses atos que aconteceram, né, no último final de semana, que foram organizados pela sociedade civil, né, com a participação de grandes nomes da MPB, mas que mostram que a esquerda não consegue mais arregimentar tanta gente na rua. Na verdade, hoje esse movimento foi totalmente organizado pela produtora Paula Lavigne. Eu queria que o senhor comentasse isso. Como o senhor vê a esquerda enfraquecida nas ruas? Olha, primeiro sobre a manifestação. Seja como for, seja organizada por quem seja, a democracia é bela por isso, porque as pessoas podem livremente manifestar a sua opinião, o seu desencantamento ou o seu encantamento, não é? Dentro da lei, dentro da ordem. Essas manifestações, sejam de esquerda, sejam de direita, sejam de centro, são muito bem-vindas, fazem parte da vida democrática, não é? Agora, não é só a esquerda, viu? Eu acho que a direita também já não consegue colocar tanta gente na rua. E isso é normal. Tem períodos da vida política do país que nós temos multidões nas ruas, né? Eu me lembro das diretas já, por exemplo, tínhamos manifestações imensas. Mas a história continua, o momento é outro, né? Hoje já há um certo cansaço no país com essa polarização de direita e esquerda. Eu acho que está todo mundo querendo que apareçam políticos que discutam problemas reais do país, não é? Como controlar a nossa dívida interna, que é brutal, como parar de crescer 2%, 1% ao ano e ter um desenvolvimento maior, como acertar o problema do déficit da Previdência, como fazer uma reforma administrativa, como é que vai ser essa reforma tributária implantada na prática. Nós temos tantas coisas importantes para discutir que ficar nessa polarização, não, o salvador do mundo é A, não, o salvador do mundo é B, é uma conversa bobinha e que já cansou. E eu acho que essas manifestações com menos gente na rua refletem um pouco o cansaço dessa pauta tão medíocre, eu diria. Marcelo Raal, agora com a gente. Bom dia a você. Já te passo de novo, Matheus, rapidinho, só para a gente fazer um giro rápido aqui. Marcela Raal, sua pergunta. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, senador, prazer falar com o senhor aqui. Senador, até conversei essa semana no programa Ponto de Vista aqui de Veja com o deputado Aécio Neves, né, do partido do senhor, que tem feito essa interlocução aí com a Câmara e também com o STF, né, junto com o ex-presidente Michel Temer, também com o relator Paulinho da Força, relator do PL da Anistia. Isso está em discussão, a discussão que se põe é a dosimetria, né? Não mais aquela anistia ampla, geral e restrita como querem os bolsonaristas. De qualquer forma, o clima está ruim, né? Depois, não digo que o clima está ruim, mas enfim, ficou essa questão de a Câmara aprovou a PEC da blindagem, o Senado foi lá, derrubou, então a Câmara acaba que sai com a vilã ali da história, né? O que é extremamente positivo para a sociedade, né? Diga-se de passagem, que essa PEC tenha sido enterrada. Agora, em relação à anistia, o senhor acha que vale discutir também a dosimetria? Não é uma questão de competência do judiciário? Olha, veja, eu vejo com bons olhos o esforço do ex-presidente Michel Temer de criar um consenso sobre essa questão. O que me parece, assim, que eu acho que é uma questão óbvia, que nós tivemos penas exageradas, como, por exemplo, aquela senhora que pintou com batom a estátua da Justiça na frente do Supremo, coisa que com um pouquinho de água e sabão se tira, que não danificou em nada, foi condenada a 17 anos de prisão. Então, tem algumas coisas que foram exageradas. Acho que esse pessoal tinha que ser condenado, tinha que ter alguma pena, mas elas foram grandes demais. Acho que o Supremo pesou muito na mão na dose dessas penas. Então, eu acho razoável
e se discuta a dosimetria. E cabe realmente ao parlamento estabelecer leis que interfiram nessa dosimetria. E se isso for feito de comum acordo com os ministros do Supremo, com o Judiciário, de um modo geral, tanto melhor, porque é uma maneira de apaziguar, de corrigir eventuais medidas muito pesadas, não é? Mas isso claramente não vai satisfazer aqueles que querem simplesmente uma anistia ampla, geral e restrita, como houve lá no fim do movimento de 64, né? No fim da ditadura militar. Acho que essa realmente não vai caminhar, né? E acho que esse episódio que houve agora, do Senado enterrar a PEC da blindagem, foi muito bom, para que a Câmara dos Deputados também, como o próprio Senado também, tem uma casa tem que levar a outra casa em consideração. A Câmara, quando for fazer alguma coisa, tem que perceber qual é o humor, o que o Senado pensa daquilo, e o Senado, quando for fazer alguma coisa, tem que considerar a Câmara e o que a Câmara pensa daquele assunto. Não é? Afinal, é o Parlamento brasileiro, é o Congresso Nacional, e não uma casa só que define os rumos das nossas leis e das nossas políticas. Matheus, tinha pedido para fazer mais uma pergunta? Não, era só para, senador, se puder comentar rapidinho essa questão da imagem do Congresso. Como fica a imagem do Congresso no meio dessa tentativa da PEC da blindagem? Acho que a imagem do Congresso fica machucada, principalmente pela aprovação na Câmara dessa PEC da blindagem, que foi um excesso, não é? Dizem que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Eu acho o seguinte, nós parlamentares precisamos realmente de uma proteção para opiniões ligadas ao nosso fazer diário. Mas nós já temos uma proteção que eu julgo ser suficiente. Não precisaria aumentar ainda mais. Eu acho que não cabe aumentar mais essa proteção. E acho que a Câmara cometeu realmente um equívoco. Ela poderia colocar limites no Supremo aprovando o fim do foro. Ela poderia colocar limites no Supremo aprovando uma PEC que está lá que corrige esse excesso de decisões monocráticas. Né? O nosso país não tem um Supremo, ele tem 11 Supremos. E quem tem 11 não tem nenhum. Já tem advogado que estuda jurisprudência por ministro do STF e não pelo STF. Né? Então, ela podia ter atuado legitimamente com o apoio do Senado, que já aprovou essas medidas, e não o fez. Preferiu deixar solto o Supremo, com regras frouxas, e queria para ela mesmo regras mais frouxas ainda. Não é por aí, não é? Não é por aí. E acho que o Congresso teve momentos brilhantes na nossa história, ele tem defeitos, ele pode cometer enganos, mas ainda é a melhor solução, né? A democracia, os três poderes, o sistema de peso e contrapeso. Vamos continuar a vida. Daqui a pouco tem eleição, o eleitor coloca lá quem ele tenha mais fé e acredite mais. Bonin, sua pergunta. Senador, o senhor falou agora há pouco aí na importância dos políticos focarem, né, na vida real, aí, nas agendas que são necessárias para o país. Né? O senhor é relator de uma proposta que está em tramitação do Senado, que trata da questão do limite da dívida pública, né? E há uma contrariedade do governo em relação a esse texto, né? Eu gostaria que o senhor falasse como é que está o ambiente no Senado para esse tipo de discussão. Olha, deixa eu te dizer, a questão do limite da dívida é uma imposição constitucional. Está escrito na nossa Constituição, o Constituinte original escreveu, colocou lá e promulgou a Constituição, artigo 52, inciso 6. O que é que diz lá? O Senado, veja bem, não é o Congresso, é o Senado, fixará o limite para a dívida do governo geral. Então, isso é uma obrigação constitucional. Nós, todos senadores, quando assumimos o mandato, juramos cumprir a Constituição. Então, nós devemos isso à Constituição, devemos isso à nação brasileira. Isso por um imperativo constitucional. É preciso ter um limite para a dívida pública. Mas não só da Constituição. Do ponto de vista do bom senso, da lógica. Imagine que um prefeito pudesse dever uma dívida infinita
que ele pudesse ter a dívida que ele bem entendesse. Olha, ele poderia cometer absurdos como calçar a cidade toda com paralelepípedos banhado a ouro, poderia dar uma casa para cada habitante, enfim, ele cairia no reino da fantasia, não é? No reino do impossível, no reino da não lógica, da mágica. Nós já temos limite de dívida fixado para os municípios, já temos limite de dívida fixado para os estados e é preciso fixar um limite da dívida para a União. Ao fixar esse limite, o mercado vai ter mais uma razão para acreditar no governo. Vai ser muito bom, vai fazer com que os juros abaixem. No médio prazo, vai fazer com que os juros abaixem, que o mercado acredite mais que o governo vai ter possibilidades reais de honrar sua dívida. E isso vai ser muito bom para a economia brasileira, que deve deixar de ser esse paraíso das pessoas que vivem de juro, não é? E passe a ser, quem sabe, o lugar das pessoas que têm que investir na economia real, e isso vai fazer com que o país cresça, com que o PIB aumente, e, enfim, é um caminho de crescimento sustentável. É isso que a gente quer fazer. Senador Adeovisto Guimarães, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui nos Três Poderes. Eu é que agradeço, estou sempre às ordens.